Você vai fazer barulho? Vai continuar fazendo barulho? Eu não fiz barulho, larga de ser canalha. Cara. Você larga de ser canalha. Vai aí, ioiô e tropa. Tem alguém... Ô, pode parar que eu vou tirar, viu? Isso aí não vai entrar. Vai. Ah, vai. Não vai. Vai. A única parte que eu vou pôr é essa de eu falando que não vai entrar. Vai entrar. Não vai ter. Vou postar. Oi, tropa! Esse é um vídeo que eu vou analisar uma redação nota 1000 do Enem pronta para você adaptar para o seu Enem de 2023. Sim, essa redação ela seguiu um padrão estrutural e de conteúdo totalmente flexível que você pode aproveitar no dia da sua prova. Bora lá, Arthur? Como é que é? Do NPC? Roda a vinheta, então. Bora, meu povo! Gente, o que eu tô mostrando aí na tela para vocês é uma redação da Evelyn Lima, lá de Lagoa de Velhos, Rio Grande do Norte. Tem até o Instagram aqui. Retirei essa redação lá da cartilha de redação nota 1000 do Lucas Felp. Redação essa que foi avaliada com 1000 pontos no Enem de 2021. O tema desse Enem era invisibilidade e registro civil, uma garantia de acesso à cidadania. Estão lembrados desse tema? É importante, tá? Olhar para os temas anteriores para você ter uma ideia de quais serão os temas que poderão aparecer no seu Enem de 2023. Isso se chama análise da recorrência. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E o tema aqui pouco importa. Você vai ver que a estrutura desse texto é uma estrutura que se encaixa em todos os temas que já foram cobrados no Enem de 2009 até 2023. Então a chance dessa redação ser um ótimo modelo para o seu Enem de 2023 está muito alta. Beto, por que você fala que a chance é alta? É porque eu analiso o padrão anterior, e o padrão anterior ele te conta qual será o padrão da prova em 2023. Então eu não vou te dar certeza, mas eu tenho 99% de chance disso aqui se encaixar no seu Enem de 2023. Bora analisar o texto? Antes de analisar o texto de fato, eu queria te mostrar o tamanho da letra. Esse aqui é o espelho da candidata e essa de fato foi a redação que ela escreveu. Você vai perceber que a letra de fato é uma letra que comporta toda a argumentação necessária para desenvolver esse tema. Então, seu primeiro desafio, caso você já não entendeu isso nesse momento do ano, é diminuir a sua letra para principalmente fazer com que sua redação, apesar de concisa, seja consistente e desenvolva de modo suficiente todo o ponto de vista que você propôs lá na introdução. Agora, vamos para a parte que interessa, porque é a parte que eu quero que você entenda para adaptar no dia da sua prova, porque eu tô te afirmando, essa aluna não pensou nesse texto para fazer a prova. O texto já tinha sido pensado previamente. Beto, como assim? Assim como a minha aluna que tirou 1000 nesse ano de 2021, que eu estou analisando essa redação, essa aluna, ela preparou o texto dela antes de fazer o Enem. Por quê, Beto? Porque ela entendeu quais eram as recorrências que não dependiam do tema, que dependiam sim da estrutura e do formato dessa prova, né? Dessa seleção desses temas. Bora lá? Presta bastante atenção. Se liga, olha a introdução da aluna. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Gente, o que você tem que aprender? Constituição normalmente vai aparecer no Enem como um repertório muito bem avaliado, desde que você saiba adaptar. E essa aluna soube adaptar. E por que ele é tão flexível? Por que ele apareceu em todos os anos, em pelo menos uma redação que tirou 1000 no Enem? Porque a Constituição, ela é uma norma que de fato assegura os direitos e o bem-estar. E o tema é um problema que rompe com determinado direito e, por consequência, com a harmonia e o bem-estar da população. Então, sabendo apontar essa disparidade entre o ideal, lá na Constituição, e o real, o problema social que acomete de fato a sociedade brasileira, é justamente esse ponto que você vai explorar, a diferença do idealizado e a diferença da realidade, entre o idealizado e a realidade. Bora lá? Bora entender então? Entretanto, olha aí, ó, ele começa inclusive com uma conjunção adversativa para te mostrar a disparidade. Entretanto, quando se observa a deficiência de visibilidade
do registro civil como ferramenta de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não, desejavelmente, na prática. Olha que massa! O direito ele existe lá na Constituição, mas o tema evidencia uma restrição prática da aplicação desse direito. Beto, essa parte que está em amarelo é o tema, não é? É. E é só essa parte que você vai trocar lá no seu Enem de 2023. Beto, independente do tema? Independente do tema. Você vai ver que pode ser que apareça algo relacionado à tecnologia. Por exemplo, a instrução digital dos idosos no Brasil. Entretanto, quando se observa a deficiência de instrução digital dos idosos no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática, porque a falta de instrução do idoso rompe com os direitos e o bem-estar da sociedade. Fim de papo, pode começar a pensar nos temas dos anos anteriores. Por exemplo, 2022, que é o ano que eu gravo esse vídeo. Entretanto, quando se observa os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Combinado? Essa então é uma introdução que vai se encaixar com vários temas e com todos que já apareceram no Enem, portanto tem uma grande chance de você aplicar em 2023. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. E aí quando ela aponta inoperância estatal, como tese 1, e alienação social, como tese 2, é uma aluna que está utilizando de duas causas que se relacionam comumente com problemas. Por quê? Qual que é a função do Estado? A função do Estado é prevenir ou combater os problemas. Só do problema existir, só do tema existir, significa que o Estado está inoperante. E a função da sociedade é coexistir em harmonia. Só do tema existir demonstra uma falta de alinhamento social, muitas vezes motivado por essa alienação. Vamos entender como que ela desenvolve? E é aí que está a mágica. Você vai ver que o padrão ele não está limitado à introdução, ele é decorrente no texto todo. Olha lá que massa. Presta atenção. Primeiramente, vale ressaltar que a débil ação do poder público possui íntima relação com o revés. Gente, retomou a tese inoperância estatal, retomou o tema, trazendo o tema a partir do revés. Esse é o tópico frasal. Olha que massa. A aluna agora vai para o repertório. E o repertório, nesse caso, não depende do tema, e sim da tese, inoperância estatal. Olha lá. Acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Massa. O Estado realmente tem essa obrigação, segundo Leviatã, e segundo o Estado Democrático de Direito, segundo a própria Constituição, que ele já até citou. As autoridades, todavia, vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possuem um papel inerte em relação à invisibilidade de pessoas sem o registro civil. Olha que massa. Gente, é claro que as autoridades elas vão ir de encontro à teoria de Hobbes. Beto, por quê? Porque Hobbes está idealizando a ação do Estado. De novo, eu tenho uma idealização da ação do Estado. E se o tema existe, ele é um problema, ele demonstra essa disparidade entre aquilo que foi previsto, entre aquilo que foi idealizado e a prática. Então aqui, o que está em amarelo, você pode trocar pelo tema. Por exemplo, uma vez que possuem um papel inerte em relação à valorização de comunidades e povos tradicionais, em relação à humanização de pessoas com doenças mentais, em relação à popularização, à democratização do cinema. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu só vou trocar aqui o próprio tema da redação. E, por consequência disso, dados de uma pesquisa estabelecida pelo IBGE em 2019, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas não possuem a certidão de nascimento, mostrando um alto teor de cidadãos, em maioria pobres e negros, excluídos de existirem no corpo civil. Essa parte que está em cinza é a parte que ela traz uma exemplificação específica de como o tema é negativo em sociedade, de como que o tema se desdobra de modo negativo em sociedade. Então tudo que tiver em cinza nesse texto é um exemplo específico de como que o tema em sociedade se demonstra, demonstra-se como um problema negativo. Beleza? Nesse caso, ela apontou um exemplo específico a partir de um dado do IBGE, em que a certidão de nascimento, um documento que garante o registro civil, ele realmente é escasso em minorias populacionais, pessoas pobres e negras excluídas do corpo civil.
Então, se fosse outro tema de redação, o exemplo teria que ser igualmente específico. Assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade, pois não existem políticas públicas eficazes como benefícios sociais. Desse modo, é inadiável que a assistência a esses cidadãos seja alcançada a partir de medidas governamentais. Aqui eu marquei dessas vítimas e esses cidadãos, para você, caso precise, adaptar no tema em específico. Porque aqui eu estou falando de pessoas que não tinham registro civil. Em 2022 eu falava de comunidades e povos tradicionais. Poderia exemplificar. Em 2020 eu falava de pessoas que tinham doenças mentais. E assim por diante, certo? Aqui é a sua oportunidade de adaptar. Ou, a depender da forma como você constrói o seu parágrafo, pode manter do jeito que está aqui. Né? Porque todo tema tem uma vítima, todo tema tem um cidadão que não atinge a plenitude dos direitos. Aí olha o D2, lembra que ele ia falar de alienação social? Olha que legal. Ademais, uma grande parcela da população se mostra alienada. Retomou a tese no tópico frasal. O intitulado Paradoxo da Moral é um livro escrito pelo musicólogo Vladimir alguma coisa, para exemplificar a cegueira ética do homem moderno, ou seja, a passividade das pessoas frente aos impasses enfrentados pelo próximo. Gente, todo tema é um problema social, ou seja, todo tema vai envolver uma relação em que uma parcela da sociedade sofre com esse problema e outra parcela negligencia esse sofrimento, ou seja, é passiva diante desse sofrimento. E é justamente isso que ele está usando para relacionar o repertório com a alienação e a alienação com o problema, ou seja, o tema da redação. Por quê? Todo tema vai ser um problema. Se liga, de maneira análoga, percebe-se que a garantia de acesso à cidadania, de maneira análoga, percebe-se que a valorização de comunidades e povos tradicionais, de maneira análoga, percebe-se que a democratização do acesso ao cinema encontra um forte alicerce na estagnação social. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática. É claro, se ela é um problema, ela não foi erradicada, precisa de intervenção. Pelo contrário, ela adquire uma posição individualista por não mensurar como a falta de um registro civil causa, como a falta de valorização de comunidades e povos tradicionais causa, como a falta de democratização do cinema causa, como a impossibilidade de retirar outros documentos precisos. De novo, se está em cinza, eu tenho aqui um exemplo específico, beleza? Logo, é essencial superar esses preceitos que atestam, sobretudo, um cenário intolerante. Gente, olha que massa! Então, o que a gente viu aqui? Uma redação que tirou 1000 até agora, né? Que só adaptou padrões que ela começou a perceber ao longo dos anos. De 2009 até 2022, inoperância estatal e alienação social poderiam sim ser teses. E a adaptação foi feita com base no que eu te mostrei. Você tá vendo, não é que eu tô inventando, não é que, Beto, da onde que vem da prática, vem do resultado. A pessoa conseguiu nota 1000 fazendo isso, tá? Vou continuar. Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Fica evidente, portanto, a necessidade de valorizar comunidades e povos tradicionais. Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir a democratização do acesso ao cinema, entre outros. Start, o governo federal, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com o apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta, deve disponibilizar benefícios financeiros, sociais para cidadãos. Aí vem o exemplo específico, que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Exemplo específico do tema, você tem que modular para trazer um exemplo específico do seu tema. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante, exemplo específico do tema, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Olha que massa, gente. Ele atinge a tese 1 e a tese 2 por meio de medidas que são relacionadas à tese 1 e à tese 2, mas não necessariamente ao próprio tema da redação. Ou seja, você vai conseguir adaptar essas medidas e essas teses a qualquer outro tema que venha aparecer na sua prova. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Voltou lá no repertório introdutório, não precisa mudar nada. Beto, o que eu vou mudar nessa redação? Só as partes que estão em amarelo e as partes que estão em cinza. Partes que estão em amarelo, você vai trocar pelo tema. Partes que estão em cinza, você vai trocar por um exemplo específico, um dado específico que envolve aquele tema. Fim de papo. E eu aposto com vocês, eu duvido que essa aluna não preparou essa redação antes. O que eu tô lendo aqui é fruto de um esforço
prévio. No dia do Enem, ela já chegou com o texto pronto. E essa pode ser a sua oportunidade, assistindo esse vídeo, entendendo o mecanismo de absorver a estrutura, tanto de conectivos como de conteúdo para o seu Enem de 2023. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e, mais importante ainda, inscreva-se no canal e fique ligado na nossa semana de revisão para o Enem. É a maior semana online de revisão para a redação do país. Se um vídeo de aproximadamente 20 minutos eu já te ensinei tudo isso, imagina o que a gente não pode fazer em uma semana, que vai ser anterior à sua prova, ou seja, vai chegar lá, ó, com tudo muito fresquinho. Clica na descrição para saber mais. Um abraço, tchau, tchau.